da nossa apostila, tá? Então, bora lá. Vou abrir aqui, tava abertinho, mas vou abrir. Então, paramos aí no exercício, agora 36, página 22, tá bom? Então, vamos lá. No trecho, ele recebeu um pedaço da pista em que correu nas Olimpíadas de Londres em 2012, quando ganhou 3 dos seus 8 ouros olímpicos. Ele está substituindo o quê? A que termo? Então, ele está substituindo ao Bolt, né? O nosso sujeito. E ele concorda em gênero, número e pessoa com o nome que foi substituído, tá? Então, vejam que se você voltar no texto, esse fragmento, ele está retomando o sujeito que está num fragmento anterior, ele está num parágrafo anterior. Vejam como o pronome, ele tem essa função coesiva de conectar um parágrafo no outro para dar aí uma fluência no texto e evitar repetição, tá? Olha como ele é importante. 37. Considerando a substituição do nome pelo pronome pessoal realizada no exercício anterior, é correto afirmar que ele retomou o nome citado anteriormente, fazendo a coesão por substituição, foi o que eu acabei de falar, evitou repetições desnecessárias, porque é chato, já pensou todo o parágrafo? Bolt, ninguém aguentar. Concorda em gênero, número e pessoa ao que ele se refere. Beleza? Temos aí uma nova notícia, tá? Porque o nosso tema tem sido este. Qual é o tema da notícia e onde ela foi veiculada? Já dei a dica. Para saber o tema, lê a manchete. Rede de Proteção de Animais de Curitiba lança campanha permanente para adoção dos animais, tá? Se, de repente, a manchete não clareia, você lê a linha fina, tá? A Rede de Proteção de Animais de Curitiba lançou uma campanha permanente para adoção dos animais. A resposta tá aqui, tá? Você pode escrever com as suas próprias palavras. E eu pergunto mais, foram 2 perguntas. Qual é o tema da notícia e onde foi veiculada? Onde foi? Sempre vai estar disponível aqui no rodapé, tá? Na legenda. Foi publicada no Mundo Livre, tá? Então, Mundo Livre foi FM. Mundo Livre FM. Então, foi em uma rádio, tá? Foi uma rádio e foi no site da rádio, tá? Vamos lá. Qual o objetivo dessa notícia? O objetivo da notícia é divulgar uma campanha para incentivar a adoção de animais. Tudo bem? A 40, vamos voltar a falar então das nossas repetições. Então, vejam que todos os exercícios dessa parte da apostila, eles vão estar trabalhando isso, mostrando, contextualizando você, mostrando você qual é a importância desse elemento coesivo. Parece tão repetitivo, mas não, ele está te mostrando várias possibilidades, que é muito importante. Vejam que eu já falei para vocês que muitos alunos, quando chegam na época de vestibular, chega no Enem, não consegue fazer essa relação na escrita, na redação. E o fracasso nessa redação é eminente. Então, assim, você precisa... são repetições? Você precisa ter paciência, porque você precisa dominar os elementos coesivos. Tudo bem? Então, vamos lá. A campanha permanente vai completar complementar as feiras bimestrais de adoção. As feiras bimestrais, aí a repetição, de adoção já são realizadas pela prefeitura. Então, gente, o que está sendo repetido? O que eu poderia fazer para melhorar aqui? Substituir pelo pronome reto. As feiras bimestrais, feminino. Então, uso terceira pessoa, vou substituir por elas, tá? Substituo por elas. Qual a função desse pronome? A função é de sujeito, e é um sujeito simples, porque o núcleo é campanha. 42, eu tenho um outro fragmento, e apareceu aqui 2 termos repetidos, tá?
Então, vamos lá. Você precisa levar RG e CPF e comprovante de residência para adotar. Você precisa... Gente, eu preciso ter novamente esse termo repetido? Não. O que eu posso fazer? Eu posso, como você é um pronome, é um sujeito, eu posso apenas retirá-lo e deixar como sujeito oculto. Eu vou ocultar esse sujeito. Então, vai ficar precisa assinar um termo de adoção. Então, aqui no caso, eu transformei em sujeito oculto. Eu omiti esse termo, tá? Outro fragmento. O veterinário da rede de proteção animal faz plantão aos sábados e domingos. O veterinário da rede de proteção de animais vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Para eu substituir o termo repetido, o que eu vou fazer? Tá? Eu posso, o que nós fizemos anteriormente, eu posso transformar em um sujeito oculto, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, vai esclarecer, eu retirei o termo, que é o sujeito, e transformei num sujeito oculto. Então, fica, o verbo já diz quem é o sujeito, tá? Então, eu tiro o termo repetido e vai ficar, vai esclarecer. 43 está pedindo para você substituir o termo a organização. Quando eu faço isso, a organização é um sujeito, vou optar por um sujeito, por um pronome do caso reto, e como é feminino, vou substituir por ela. Tudo bem? Gente, se a pro estiver muito rápida, você pode ir pausando, tá? Aí eu tenho aqui mais 2 fragmentos, tá bem? Na A, ele pede para você substituir a expressão cachorros e gatos. Olha, cachorros e gatos é um sujeito composto. Se eu tenho um sujeito composto, como é que eu vou fazer aqui, tá? Aí ele pediu assim para você transformar essas 2 orações em um período composto, tá? Transformar em um parágrafo. Vamos ver como ficou? Cachorros e gatos estão na lista de espera por um lar. Quem quiser adotá-los pode procurar o Centro de Referência de Animais em Situação em Risco. O que foi feito aqui, gente? Nós trocamos por pronomes. Aqui, ó. Pronome oblíquo, né? Adotar cachorro. Por que eu usei los? Porque o verbo terminou com R. Quando eu termino com R, eu tiro o R e acrescento o lá ou los. Nesse caso é masculino, lo. Vimos na aula de hoje, hein? São os casos especiais do pronome oblíquo. Lo, los, la, las, na, nas e no, nos. Na reescrita, que pronome você empregou na segunda frase? Por quê? Então, o pronome empregado seria os, né? O pronome empregado. Porém, a regra me diz, né? A regra me diz que se eu tiver com o verbo terminado com R, eu substituo por los. Tudo bem? O termo cachorro e gatos referem-se a quem, gente? Com quem se fala, de quem se fala ou que fala. Então, de quem se fala. 45, vamos lá. Também vou substituir o termo campanha. Então, gente, aqui na 45, eu também vou fazer uma substituição. Mas vejam que aqui é uma substituição necessária, porque da forma que foi escrita, ela ficou com duplo sentido. Então, se eu fizer uma substituição apenas por um pronome, eu não vou perceber a quem eu estou falando, tá? Então, aqui a substituição eu tenho que tomar cuidado, porque eu não sei se eu vou falar sobre uma coisa ou outra. Como assim? Vamos ver. A rede de proteção lançou uma campanha
permanente a adoção de animais. A campanha permanente visa completar as feiras bimestrais de adoção. Então, nesse caso, ele pede para você substituir exatamente o termo a campanha. Então, a gente vai colocar, ela visa, tá? Complementar. Mas vejam só, aqui eu tenho que ser bem específico aonde eu vou colocar esse termo. Porque se eu tirasse apenas o termo a campanha permanente e não colocasse o pronome ela, se eu deixasse apenas como visa complementar as feiras, esse visa, o verbo, não me mostraria a quem eu estou substituindo. Se seria a campanha ou se seria a rede de proteção, tá? Então, vejam que às vezes essa substituição ela é necessária, mas ela tem que ser feita com cuidado, para não mudar o sentido da oração, tá? Então, aqui eu vou substituir a campanha por ela. Eu não posso transformar num sujeito oculto, tá? Próximo texto fala: jovem defensora da paz. Conheça a menina paquistanesa premiada por defender o direito das crianças a estudar. Então, aqui você já tem, só a manchete não daria para você saber do que fala o texto. Eu preciso da linha fina para complementar. Então, você já responde a 46, sobre o tema. Que tema é? E a quem se destina? Qual é o público-alvo? Né? Eu tô falando para quem? Eu tô falando para jovens, tô falando para crianças, tá? No primeiro parágrafo, conhecemos uma diferença entre a educação das jovens do Brasil e a educação das paquistanesas, tá? Lá no Paquistão. Qual é essa diferença? Então, a educação no Brasil, ele é um direito que cabe a todos os cidadãos. Ele é um direito global, ele não separa meninos e meninas, tanto que na mesma escola, nós temos na mesma sala de aula meninos e meninas. Porém, no Paquistão, a educação, ela é proibida para as meninas, apenas para os meninos, né? Então, as meninas aí são rejeitadas, excluídas da sociedade e do direito à educação. Esse é o grande grito, né? Que a Malala e outras jovens que saíram do Paquistão procuram e buscam, né, o direito da educação para as meninas. No 48, finalizando aqui, na 48, ele também está pedindo aqui para você substituir, perdão, para você se referir a quem se refere elas. Elas, então, se referem às crianças, tá? Na 49, que tipo de pronome é o se? O se é pronome oblíquo, ok? Na 50, ele pede para você falar quais são os pronomes que foram usados. Nesse caso, na primeira foi usado sua, na segunda foi usado seu, que são pronomes possessivos. E aí você já responde a 51. Os pronomes possessivos indicam posse, tá? Pertence a alguém, algo pertence a alguém. E aí, na 52, nesse fragmento, ele pergunta a quem o pronome sua se refere. Então, o pronome sua está se referindo à cidadania dos adolescentes, tá? Esse pronome tem a função de indicar, novamente, gente, posse, tá? Indica posse. Depois, a C. Caso sejam substituídos termos vozes, cidadania, relatos e papel, como ficarão esses seus, quais são as opções que eu posso substituir? Então, eu posso substituir por seus e por seu, tá? Porque eu tô falando de termos repetidos, aí eu vou usar no masculino, e eu tenho, como são mais de um, eu tenho plural, tá? Tô encerrando aqui essa página 26, vamos lá. Aqui, rapidinho. Termo destacado seus. Olá! Hoje vamos aprender sobre pronomes pessoais.
Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Os pronomes pessoais indicam quais são as pessoas do discurso, sendo em primeira pessoa quem fala, eu, nós, segunda pessoa com quem se fala, tu, vós, e terceira pessoa de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Os pronomes pessoais variam em gênero e número, ou seja, podem ser usados no masculino ou feminino e no singular ou plural. Os pronomes pessoais do caso reto exercem a função de sujeito ou predicativo do sujeito. Exemplo de pronome pessoal do caso reto exercendo a função de sujeito. Nós lhe oferecemos flores. Nós é pronome e é o sujeito da oração. Ela foi na festa. Ela é o sujeito da oração. Na função de predicativo do sujeito, o pronome indica uma característica dada para o sujeito ou objeto da sentença. Exemplo, a responsável sou eu. A culpada é ela. Os pronomes pessoais do caso reto são: na primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Os pronomes pessoais do caso oblíquo têm a função de complemento verbal ou complemento nominal. São eles: me, mim, comigo, te, ti, contigo, os, as, se, lhes, ele, eles, ela, elas, se, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco. Alguns exemplos. Vem comigo? Tenho a certeza que você vai se divertir conosco. Alguém sabe dele? Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para receber as novidades. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima.